Quando eu comecei a estudar medicina chinesa, eu tive muitos questionamentos, né? Principalmente da coisa mais óbvia do mundo. Da onde vieram, o que são os meridianos, né? E o que são, assim, como é formado o meridiano, né? Onde que ele está e como que foi mapeado, como que foram mapeados os meridianos no corpo humano. E eu ouvi diversas respostas e todas elas evasivas, né? Eu acho que a mais conhecida delas é a questão da erro e acerto, né? Que em determinado momento alguém entrou uma farpa de madeira, né, no dedo, e aí aquela pessoa percebeu que tinha algumas reações no corpo por conta daquela farpa, e aí começou com uma farpinha de bambu, foi cutucando o corpo, né, e identificando que ali tinha alguma reação. Quando você é novo, né, e você está começando, ouvir uma coisa dessa até passa. Mas quando você entende mesmo, né, vê pelo menos os 12 principais meridianos do corpo, e você vê a extensão deles, e você vê a complexidade do trajeto que eles percorrem, já fica difícil de acreditar nisso, né? Porque você pega meridianos grandes, né, como vesícula biliar, bexiga. Como que o pessoal ficou lá, né? Os chineses ficaram lá cutucando ali vários trajetos para identificar, né, para seguir aquele meridiano. Até porque você pega o meridiano da vesícula, né? Aqui na lateral ele dá 2, 3 voltas aqui, né? Ele dá várias voltas aqui, vai para frente, volta, vai para frente e volta de novo, né? E aí, como que se identificou que o meridiano começava na ponta aqui do olho, né? Como que eles souberam aonde começa e aonde termina? Até porque tem vários pontos pelo corpo, né? Na perna, por exemplo, tem onde juntam 3 meridianos, né? Baço, pâncreas, rins e fígado. Então, naquele ponto ali, determina o quê? Que meridiano que é o quê? Né? Então, e outra coisa, como que eles determinaram que os meridianos eram bilaterais? Tá? Que significa que o lado direito, o que tem do lado direito, tem do lado esquerdo. Aí tem os meridianos que passam pela frente do corpo, outros que passam atrás do corpo, outros que passam no lateral. Tem meridianos que vêm desde os pés até a cabeça, tem meridiano que só está nos braços, né, que é tronco, mãos. Então, como que eles foram determinando tudo isso? Tá? Então, quando você começa a entender o que é meridiano, ou pelo menos não entender, quando você pega um mapa, né, se você nunca viu meridiano, pega um mapa de meridiano e segue um deles. Ou vai seguindo vários, vê se você consegue seguir, né, e vai seguindo e para pensar se faz sentido essa história de erro e acerto, né, e cutucando, observando no corpo. Até porque tem reação que não é imediata, não é uma coisa que você cutuca aqui igual tomada, né? Você não sabe que tomada acende o quê? Então você vai lá, acende, apaga, acendeu lá. Você vai lá, aperta outro botão, acendeu aqui. Vai lá, aperta o botão, acendeu ali. Não é desse jeito, né? Então, eu sempre fui muito questionador, né? No sentido de saber, da onde veio isso. E quando eu comecei a estudar a medicina tradicional chinesa, né?
Aconteceram duas coisas, né? Primeiro, eu fiquei apaixonado por aquilo tudo, fiquei maravilhado, espantado, surpreso, né? Deslumbrado, sei lá qual outro adjetivo que dá para dar. E segundo, eu comecei a perceber que eu estava lembrando as coisas, né? Não necessariamente aprendendo, ou eu estava reaprendendo, mas na verdade eu estava meio que lembrando, porque eu já tinha visto aquilo lá, né? Em outros momentos da minha jornada de alma. Tá? Então, eu fiquei com vários questionamentos, né? Como é que o Imperador Amarelo, que teoricamente foi o cara que desenvolveu a medicina tradicional chinesa, o Huan Di, como que esse camarada mapeou tudo isso, né? Ou como que ele organizou essa técnica, ou ele e os outros médicos que já existiam no reino dele, né? no império dele, como que eles organizaram isso daí? O Lao Tse, né? O camarada do taoísmo, como que ele... Da onde que veio isso? Né? Da onde veio esse conhecimento? Confúcio também, né? Da onde veio todo esse conhecimento? Então eu sempre fui muito questionador, e como eu sempre estudei espiritualidade, para mim era claro que existia algo além, que esses caras tinham uma informação um pouco além daquelas que as escolas atuais de medicina chinesa passam, né? Até porque não existe muito dentro da filosofia, tem o taoísmo, né? Verifica muito essas questões espirituais, mas dentro das escolas de medicina chinesa, das filosofias, não tem muito essa questão do espírito, né? Até se fala um pouco de alma, né? Alma etérica, alma corpórea, né? A mente associada à consciência, tem uma série de coisas assim, mas nada com relação à mediunidade, com relação à vidência, com relação a questões até extraterrestres, né? Então, como eu sempre estudei a espiritualidade, eu sabia que tinha algo além. E quando eu comecei também a ter contato com as questões estelares, e quando eu comecei a entender que os assuntos estelares não era coisa só minha, porque eu lido com assuntos estelares, na verdade, desde criança, só que eu não sabia. Porque quando você é criança, tudo é normal. Então as coisas que eu via, as naves que eu via quando eu era criança, né, os amigos que eu conversava quando eu era criança, para mim eram normais. Para mim todo mundo fazia aquilo lá, todo mundo olhava para o céu e enxergava uma nave. Quando eu comecei a conversar, né, acho que com meus amiguinhos, e percebi que eles não tinham esse tipo de coisa, ou quando eu comecei a ver o mundo real, eu percebi que isso não era normal, né? E aí eu comecei a achar que aquilo nem existia também. E obviamente, como a maioria das pessoas, eu me distanciei disso, e isso ficou meio dormente em mim. E só num determinado momento da minha vida que aquilo começou a retornar, até porque eu comecei a lembrar das coisas e comecei a forçar, né, de certa forma, essa minha conexão de novo, né? E aí eu fui aprender a medicina chinesa, e aí eu comecei a lembrar, como eu já falei, comecei a lembrar, e comecei então a associar uma coisa com a outra. E à medida que eu fui desenvolvendo a minha mediunidade através da arometria, e com os conhecimentos que eu estava tendo, né, com os conhecimentos estelares ou extraterrestres, através da arometria, com as equipes do ancoramento, ou com as equipes estelares que eu comecei a ter conexão, né, eu voltei nesse questionamento. E aí eu comecei a ter as respostas que eu queria. Então, quem foi realmente, né, o Huan Di? Porque se você observar, tem até os programas do Alienígenas do Passado, por exemplo, né?
eles falam do Huangdi. E eu achei ótimo, porque eu já tinha baixado as informações sobre ele, e aí, anos depois eu fui ver no Alienígenas do Passado, e eles também questionando a mesma coisa. Né? Por exemplo, dentro da mitologia chinesa, ou dentro da história chinesa, né, que envolve o taoísmo também, que envolve a medicina chinesa e outras filosofias, muitos dos seres, ou se bobear todos eles, mas vamos falar, muitos dos seres que foram relevantes dentro da história vieram num dragão. Alguns deles vieram dentro da barriga do dragão, outros vieram montado no dragão. A própria Kuan Yin, a história da Kuan Yin, coloca ela montada num dragão. Né? Então, e alguns deles se transformaram num dragão e foram embora. Então, se você colocar assim como eles colocam no Alienígenas do Passado, né? Hoje, o que seria um dragão? Por que é um dragão? Porque ele faz barulho e cospe fogo. Que tipo de tecnologia hoje, né? Ou, vamos dizer, do conhecimento que a gente sabe hoje, que tipo de tecnologia voa, né? Cospe fogo e faz barulho? Um avião, um foguete, ou uma nave estelar. Se bem que uma nave estelar só faz barulho e cospe fogo se for muito antiga, né? Mas é mais condizente do que um dragão. Não que o dragão não tenha existido. A gente também sabe que teve uma era dos dragões e que realmente eles existiram. Mas isso não vem ao caso. Então, eu fui atrás de descobrir essas coisas, né? Porque é por curiosidade mesmo, porque eu gosto de saber. E aí eu desenvolvi uma técnica, né? E criei o curso Circuitos Energéticos da Medicina Tradicional Chinesa. Por quê? Eu dei aula de medicina chinesa, de naturopatia, por muito tempo, por uns 8 ou 9 anos. Né? E aí, há 10 anos atrás, mais ou menos, acho que 9, 10 anos atrás, eu criei esse curso Circuitos Energéticos. Porque eu fiquei tão contente, né, tão satisfeito de ter tido respostas que eu nunca tinha tido, né? E eu perguntei para vários professores, para várias pessoas, né? E nenhum deles falou. Só um deles, que foi o último mestre de acupuntura que eu tive, que ele chegou perto, que ele falou que o imperador amarelo era vidente, então ele via o trajeto dos meridianos. Tá? Mas o resto enrolava e não falava. E como eu comecei a baixar as informações, eu criei esse curso, né, os Circuitos Energéticos da MTC, justamente para poder passar essas informações. E aí eu comecei a baixar mais informação ainda, né, de trajetos diferentes de meridianos, de funções diferentes de meridianos, tá? E uma técnica de trabalhar meridiano sem precisar de agulha, tá? Não é pressão, não é nada, né? Então, e aí eu consigo explicar o que é um meridiano, na verdade. Porque as explicações de meridianos até agora, elas são resumidas na função do meridiano, mas não efetivamente no que é um meridiano. É o mesmo que você explicar um vaso sanguíneo. Um vaso sanguíneo é um duto, um canudo, né, o que for, aonde passa sangue. Né? Mas o que é um vaso sanguíneo? Do que ele é constituído? Por onde aonde ele está? Né? Como é que funciona? Ele se rompe? Quando ele se rompe, faz o quê para grudar de volta? Né? Então é isso que eu faço com o meridiano. Eu explico o que é um meridiano, eu explico que ele pode se romper sim, apesar de ter muita gente falando que não. Ele pode se romper, ele pode ser cortado, ele pode ser poluído, ele pode ser contaminado. E quando você contamina o meridiano, você contamina
todo o trajeto dele, né? O órgão físico e toda a energia que aquele órgão representa dentro do todo. Então, tem muitas coisas que acontecem, dores, por exemplo, que as pessoas têm, né? Que são atribuídas a um monte de coisa, tá? E ninguém olha simplesmente ali que aquele meridiano tá contaminado. Tem dores que são atribuídas à fibromialgia, né? Que não tem nada a ver com fibromialgia, é meridiano contaminado. Eu explico nesse curso também a questão da contaminação das cirurgias. Tá? O próprio bisturi, né? Qual é a contaminação que o bisturi, ao cortar o meridiano, causa? E como reverter essa situação. Tá? Então, esse curso de circuitos energéticos da medicina tradicional chinesa é um curso fantástico, com um monte de informação legal, e tem várias técnicas, tá, que eu fui desenvolvendo, que são fantásticas, simples de usar, qualquer pessoa pode usar, tá, e fantásticas. Então, se você é terapeuta, se você trabalha, né, se você é um terapeuta holístico, se você é acupunturista, tá, e principalmente se você já fez algum curso dentro da arometria, ou fez também o método ROM, fez só o método ROM, esse curso é para você. Se você curte esse tipo de coisa, né, quer aprender uma técnica nova para utilizar no seu dia a dia, esse curso é para você. Né? Esse curso ele é dado em 2 finais de semana, um final de semana por mês, para poder facilitar quem vem de longe, vem muita gente de outros estados, né? Então não dá para dar 2 finais de semana seguidos, por exemplo. Fica muito pesado, tá? E também não dá para dar 2 finais de semana seguidos, porque a pessoa precisa de um tempo para digerir toda a informação que é passada. É muita informação, tá? É muita informação mesmo. Eu passo a base da medicina chinesa, né? 5 elementos. Eu explico de uma maneira totalmente diferente a questão do yin e do yang. Não só como escuro e claro, quente e frio, mas numa questão um pouco mais complexa, numa visão global ou numa visão estelar, explicando também as codificações intrínsecas no yin e no yang, né? E desmistificando muita coisa também, tá? Desmistificando, passando outras codificações, né? Desmistificando a verdade ou decodificando algumas codificações, tá? Então esse curso é muito completo, é bem complexo, mas é simples e qualquer pessoa pode fazer. Basta, por enquanto, o ano que vem eu vou abrir para todo mundo, estou pensando em abrir para todo mundo, mas por enquanto é só para quem tem a arometria, né? O método ROM também, por causa dos símbolos, é só por isso. Né? Porque se não for os símbolos, todas as técnicas foram desenvolvidas por mim. Então, se você tem tanta curiosidade como eu, principalmente se você é acupunturista, fez um monte de curso e teve curiosidade em saber quem era o Imperador Amarelo, né? Ou quem é o Imperador Amarelo, porque ele não morreu, e o que ele faz, né? Enfim, qual foi a ação dele no planeta, né? Vem para o curso, tá? Que você vai se surpreender. É um curso super gostoso, divertido, tem muita informação legal, nova, atual, tá? Você não vai se arrepender, eu garanto, tá bom? As inscrições já estão abertas, é só entrar lá no nosso site e se inscreve e vem aprender com a gente. Bom, vai ser muito legal ter você lá trocando informação.